sobre o que o livro de Provérbios fala acerca do pobre e do necessitado. Digo de antemão para os irmãos que esse é um assunto bastante delicado, um assunto que tem bastante nuances, é um assunto bastante complexo, né? O problema da pobreza, ele não é um problema que se resolve com meia dúzia de frases de efeito, ou apenas com intenções, ou com boas intenções. Não, é um assunto bastante complexo, que persegue a humanidade desde que a humanidade é a humanidade, né? Desde que o homem é homem, que a pobreza, a escassez, né? E o pecado, ele inaugura a escassez no ambiente humano. Então, onde há escassez, onde há alguém em busca de recursos, onde há mais procura do que oferta ou do que recursos, então aí você tem sim um princípio de escassez muito claramente determinado. Mas como é que o livro de Provérbios ele lida com esse assunto, né? Com pessoas que passam a necessidade efetivamente? Bem, cabe lembrar, fazendo aqui uma breve introdução, uma breve digressão, que o povo de Deus, o Senhor Deus, ele estabeleceu alguns princípios para que o povo observasse no tocante a isso. Então, por exemplo, se a nação de Israel ela fosse uma nação que obedecesse ao Senhor no tocante àquilo que ele determinou, no que se refere ao trato com a terra, certamente não haveria pobres em Israel. Mas a gente sabe que a realidade não foi bem essa. Deus ele determina um dia em cada 7 para que descansemos do nosso trabalho. Deus ele determinou um ano em cada 7 para que não somente as pessoas descansassem do seu trabalho, mas a terra descansasse do seu trabalho. E coroando, Deus ele determinou que a cada 49 anos, no ano 50º, que é o chamado ano jubileu, onde se tocaria uma trombeta e anunciaria-se então um ano inteiro de descanso para a terra. Aliás, um ano inteiro de descanso não, perdão. Anunciaria-se o perdão de dívidas, anunciaria-se várias coisas, mas o principal ponto é que o ano de jubileu ele aponta muito claramente para o descanso eterno dos santos em Cristo. Uma vez que até o pastor Paulo já explicou isso, né, como a base para nós observarmos o domingo e não o sábado, é justamente que é o dia seguinte. Então não era no 49º ano que deveria ser observado o ano jubileu, mas no ano seguinte, que é o ano 50º. Então essa basicamente é também uma base veterotestamentária para nós guardarmos o dia do Senhor, né, um ano após. E lá no livro de Crônicas, lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, lá no finalzinho mesmo do livro, tem uma informação muito interessante que eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Segundo Crônicas 36, versículo 20 e 21. Eu vou ler aqui na Almeida, século 21, que para os nossos propósitos aqui é uma tradução mais dinâmica e mais interessante para nós observarmos, especialmente o livro de Provérbios. Mas diz assim o texto, segundo Crônicas, capítulo 36, versos 20 e 21. Quem escapou da espada, ele levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Verso 21. Para se cumprir a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, até a terra ter desfrutado dos seus sábados, pois repousou por todos os dias da desolação, até que os 70 anos se cumpriram. Quer dizer, uma das causas do cativeiro babilônico era exatamente que o povo estava ignorando esse descanso que a terra tinha que ter.
e, consequentemente, do ano do jubileu. E aqui eu quero dar uma deixa para os irmãos. A medida mais revolucionária que você pode tomar no tocante a qualquer assunto social que você possa pensar é guardar o dia do Senhor. Alguém que não guarda o dia do Senhor, provavelmente, vejam como a Escritura ela parte do menor para o maior. O povo foi ignorando ao longo dos anos, né, a guarda do dia do Senhor, consequentemente foi ignorando o descanso da terra por um ano, ao final de 7 anos, e consequentemente ignorou completamente o ano do jubileu, que era o ano, era uma festa, está lá em Levítico 25, você pode ver depois, que sobretudo mostrava a questão da misericórdia, onde a terra, por exemplo, uma terra que estivesse hipotecada por conta de uma dívida, ela retornaria para o seu dono original. Então é um ano que marcava, era uma festa que marcava sobretudo a graça e a misericórdia do Senhor. Então alguém que ignore o dia do Senhor vai ser alguém que vai ignorar o descanso da terra por um ano e consequentemente alguém que vai ignorar o ano jubileu, que marca exatamente essa questão das misericórdias do Senhor sobre o seu povo. Então, vejam que essa foi uma das causas para o cativeiro babilônico, segundo o profeta Jeremias, registrado aqui no livro das Crônicas. O povo foi ignorando todos esses passos, e então Deus, ele castigou o povo com o cativeiro babilônico. Então esse é um aviso, é um alerta muito importante para nós. Se nós quisermos, portanto, ser cristãos, digamos assim, com consciência social, vamos tratar de observar a lei do Senhor no tocante ao seu dia, o dia santo. Dito isso, meus irmãos, o que é que então o livro de Provérbios, que é o nosso assunto aqui, ele vai falar sobre a pobreza? Quais são as causas da pobreza e da escassez? Bem, primeiramente que algumas pessoas, existem várias causas, tá? Eu vou apontar aqui algumas delas. A primeira é que algumas pessoas são pobres simplesmente porque não querem trabalhar. Essa seria uma das causas, segundo o livro de Provérbios. O trabalho está lá disponível, mas essas pessoas, elas preferem não se envolver com ele, não tomarem sequer conhecimento dele. Então, o livro de Provérbios, capítulo 10, a gente vai navegar por alguns textos. Provérbios 10, versículo 4. O que trabalha com indolência empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Provérbios 20, 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre teus olhos e terás fartura de alimento. Então, a preguiça, como nós falamos, ela é um pecado contra o 7º mandamento, não furtarás, e ela também pode ser uma causa evidente de pobreza, de escassez no seio de uma família ou para um indivíduo. Mas também uma pessoa pode ser pobre nesse mesmo sentido porque ela procura mais os prazeres do que os deveres. Ela coloca o prazer na frente do dever. Então, lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 17, Provérbios 21, 17 diz assim, quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. É evidente que o texto aqui, ele não é contra o vinho, né, contra o consumo de vinho, mas contra as pessoas que vivem, digamos assim, vadiando e só querem saber de bebida, só querem saber de diversão, né? Certamente essa pessoa é um forte candidato a alguém que terá problemas no tocante a dinheiro.
Ainda sobre isso, Provérbios 23, versículo 21, vai dizer assim, ó: porque o beberrão e o comilão caem na pobreza, e a sonolência cobrirá o homem de trapos. O beberrão e o comilão caem na pobreza, e a sonolência cobrirá o homem de trapos. É por essa razão que, se você for observar lá no Catecismo Maior de Westminster, quando ele vai falar sobre os pecados proibidos, no 7º mandamento, não furtar, vai estar lá a glutonaria como um deles, um dos pecados proibidos. Exatamente porque glutonaria e bebedice vai furtar o homem de ter boas condições físicas para executar o trabalho, né? Outro aspecto ou outra razão pelas quais isso acontece é porque algumas pessoas não foram disciplinadas quando jovens ou ensinadas acerca da importância do trabalho. Provérbios 13, versículo 18. Provérbios 13, 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que atenta para a repreensão será honrado. Geralmente são pessoas que não gostam de ouvir ordens ou receber ordens, pessoas que não gostam de ser instruídas, pessoas que, quando alertadas acerca de um caminho errado que ela está seguindo, elas ficam chateadas, fazendo bico quando você a repreende. Pronto, essa pessoa aí certamente é uma séria candidata a entrar pelo caminho da escassez. Então, por exemplo, o jovem que está no seu primeiro emprego, em vez de ele já pensar no seu futuro, né, com a sua esposa e com os seus filhos, e um tanto pior se for um jovem que esteja, por exemplo, namorando, e a gente sabe que o cristão, o namoro, ele visa ao casamento, e em vez de ele estar já preparando o seu futuro lá, ele está gastando o seu dinheiro com coisas que vão evaporar no piscar de olhos. Pronto, essa pessoa é uma séria candidata a enfiar a sua família, caso a sua namorada, a sua pretendente não esteja vendo, obviamente, a enfiar a sua família numa enrascada e juntos passarem por necessidade, por pobreza, tá? Então, é interessante quando a gente nota, por exemplo, lá na parábola do filho pródigo, que o primeiro pedido que o filho pródigo faz quando ele ainda está na casa do seu pai é para que o pai lhe dê a sua parte da herança, o seu quinhão, né? Então, quando ele sai para o mundo e volta, né, todo quebrado, todo humilhado, a primeira coisa que ele vai pedir ao pai, após ter aprendido a lição a duras penas, é o quê? Deixa com que eu seja, ou com que eu me transforme num dos teus servos. Então ele vai aprender, né, o valor do trabalho. Tudo aquilo que o seu pai lhe ensinava, ele deixou para colocar em prática após ter quebrado muito a cara. Então, a gente precisa olhar para esses exemplos, e alguém já disse que a sabedoria, ela consiste em aprender com os erros dos outros, né? É preferível que você aprenda com erros dos outros do que você pagar com a sua própria pele os erros que você vai cometer. Bem, algumas pessoas também são necessitadas ou pobres, digamos assim, porque elas gostam muito de falar, mas não agem. Provérbios 14, verso 23. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito,
As meras palavras, porém, só levam à miséria. Em todo trabalho há proveito. As meras palavras, porém, só levam à miséria. Tem um pensador que escreve livros bem na área de... digamos assim, ele não é um coach, não, eu não colocaria ele como um coach, mas como um filósofo mesmo. É o Nicholas Nassim Taleb, o Taleb. E ele tem uma frase interessante, assim, que me fisgou, assim, de cara num dos seus livros, que é algo mais ou menos assim, que você nunca deve ouvir conselhos de uma pessoa que não colocou a sua própria pele em risco. Ou seja, as pessoas gostam muito de falar, né, sobre o que você deve fazer da sua vida. Olha, se eu fosse você, eu faria isso, isso e isso. Mas ela própria não colocou a pele dela em risco. Ela própria não experimentou fazer isso que ela tanto instrui. E ele diz para fugir dessas pessoas que falam, mas elas próprias não agem. Então, é mais ou menos esse princípio aqui de Provérbios. Existem muitas fórmulas, né, para você ganhar dinheiro, para você enriquecer. E eu gosto de falar que quanto mais os gurus da internet falam das fórmulas para você enriquecer, mais ricos eles ficam e mais pobres a gente fica, né? Porque evidentemente que há muito charlatanismo por aí. Mas se nós falamos mais do que agimos, especialmente no tocante à saída da situação em que a gente se encontra, efetivamente que a gente não vai para lugar nenhum. Teve um versículo que eu li de Provérbios, eu não lembro agora o versículo exatamente, que vai dizer que o preguiçoso é que nem a dobradiça de uma porta, se mexe para um lado, se mexe para o outro, mas não sai do lugar, né? Você vê muito movimento, mas tudo parado, é um movimento parado. E o Salomão vai comparar esse a um preguiçoso que fica rolando na cama. Ele vai para um lado, vai para o outro, igual a dobradiça de uma porta. Tem movimento, mas não tem ação, não vai para frente. Enfim, a gente pode comparar essa pessoa a exatamente esse homem aqui, que fala muito, mas não age, não coloca a sua pele em risco, digamos assim. O livro de Provérbios também vai falar, até o pastor Paulo comentou no domingo passado, em Provérbios 6, versículos de 1 a 5, que você nunca deve assumir a dívida de outros, né? Cada um com a sua dívida. Provérbios 11, versículo 5. Aliás, 11, 15. Olha, quem fica como fiador de um estranho sofrerá prejuízo, mas quem foge da fiança estará seguro. Lembrando, meus irmãos, que esses provérbios de Salomão, eles são provérbios escritos com base nas observações que o sábio homem de Deus ele fazia, né? Então, Salomão, um homem muito sábio, vendo como o mundo costuma funcionar, os princípios gerais do funcionamento do mundo são esses, tá? Então, aquele que se coloca como fiador, né, de um estranho vai sofrer prejuízo. Você não conhece a pessoa e se colocou como fiadora dela, né? Há uma grande chance de você ter prejuízo com isso. Provérbios 17, 18. Também vai falar sobre isso. O homem sem entendimento compromete-se, tornando-se fiador do seu próximo. Se a gente olhar lá no livro de Levítico, no capítulo 25, a gente vai observar que os judeus, eles eram permitido que eles emprestassem, né, dinheiro a outros judeus, mas não cobrasse juros, né? Mas era permitido que eles cobrassem juros de gentios. Deuteronômio capítulo 23, versículo 20, tá? No entanto, a gente lê lá em Provérbios 22,
versículo 7. Algo que acontece: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O ideal é que o homem trabalhe para não precisar de tomar dinheiro emprestado. Teve uma vez que eu tenho quase certeza, eu não posso garantir que foi exatamente isso, mas sempre que eu vou no mercado, vou comprar alguma coisa no cartão, e às vezes pergunta crédito ou débito, e numa dessas eu falei crédito. E aí, se não me falha a memória, Lucas me perguntou em casa: papai, o que é crédito? E eu fiquei pensando, qual a melhor resposta para dar? E aí eu pensei numa resposta provisória, mas talvez não destituída de bom senso. Crédito é o dinheiro que você ainda vai ter, que é basicamente isso. Você está contando que vai ter esse dinheiro para pagar depois a sua fatura no cartão. Crédito é o dinheiro que você acha que ainda vai ter, né? Então, mas o ponto aqui é o seguinte, é que aqueles que vão oprimir as pessoas, eles vão cobrar juros exorbitantes, e consequentemente você que tomou dinheiro emprestado vai se ver na obrigação de quitar aquela dívida. Eu já falei para os irmãos que eu conheci, né, um crente, pelo menos frequentava a igreja e tudo mais, conhecia os símbolos de fé e tudo mais, mas o camarada era agiota. Ele falou para mim: eu sou agiota, porque a gente nunca entendeu direito como que era o trabalho dele, e aí o conselho já estava de olho e aí um belo dia a gente conversando, a gente indagou: e aí, cara, finalmente, com o que é que você trabalha? Tudo muito obscuro. E aí foi quando ele falou, né? Ele não era brasileiro, no seu portunhol ali, ele falou: em outras palavras era isso, ele era agiota, estava lá todo domingo na igreja. Então os irmãos veem como o negócio é complicado, e certamente ele tinha muita gente nessa situação aqui de Provérbios 22:7, pessoas que se tornavam escravas, né, dele, enfim. Mas há também, meus irmãos, de acordo com Provérbios, situações em que as pessoas se tornam pobres por conta de pessoas ou eventos que estão fora do seu controle. Pessoas ou eventos que estão fora do seu controle. Provérbios capítulo 13, versículo 23, diz um texto muito interessante esse: na lavoura do pobre há muito mantimento, mas tudo se perde por falta de juízo. Juízo aqui é justiça, tá? Então, seja porque o governo está cobrando impostos elevadíssimos, seja porque o governo está confiscando os bens daquele pobre. Aliás, existe um filme bem interessante sobre isso, na Guerra Civil Americana. O nome do livro, do filme, melhor dizendo, é Um Estado de Liberdade. Não sei aqui quantos já viram. Mas, enfim, o Estado estava confiscando, né, o trigo, aliás, o milho de uma determinada região. E aqueles agricultores, eles se revoltaram, né, pegaram em armas e tal, e emboscaram, fizeram uma emboscada contra os agentes do governo que estavam indo lá para confiscar o milho. E aí o agente do Estado diz assim: por que você está com essa arma apontada para a minha cara? Lembre-se da lei do Senhor, você vai trocar uma vida por algo material. Aí o protagonista responde assim: lembre-se também da lei do Senhor, porque se você está confiscando o nosso trigo, o nosso milho, a gente não vai ter o que comer, e se a gente não tem o que comer, a gente vai morrer de fome. E qual é mesmo a pena para quem mata o seu semelhante?
Aí o cara fica naquela sinuca de bico, né? Então, às vezes a pessoa fica pobre, não é porque as suas mãos não são diligentes, não é porque ele não trabalhou, mas porque alguém mais poderoso do que ele, né, veio e confiscou os seus bens. E notem, meus irmãos, é algo muito interessante, como a própria Escritura ela mostra o mecanismo por trás dessas coisas, especialmente quando se trata do Estado, ou de que tem o poder do governo civil nas mãos. Quando a gente lê lá aquele relato de Nabote, envolvendo ali Jezabel, os irmãos lembram dessa passagem lá no livro dos Reis? Como é que Jezabel ela faz para que aquele homem, digamos assim, perca as suas terras? Porque Acabe chega para ele e diz assim: olha, eu preciso desse pedaço de terra aqui, porque eu quero aumentar aqui a minha vinha e tudo mais. E aí Nabote diz: não, eu não posso vender, meu senhor, porque isso aqui é herança e tudo mais, é uma terra, esse pedaço de terra é sagrado para mim, eu não posso vender. E aí Acabe volta para casa todo triste, e aí chega Jezabel, olha ele meio cabisbaixo, meio amufumbado, né, como diz a minha sogra, ela tem umas palavras bem engraçadas assim. O camarada ali meio amufumbado e tal, triste, macambuzo e tudo. E aí, o que é que foi? Não, é que eu fui ali falar com Nabote e tal, ele não quer me vender as terras. E aí Jezabel: mas rapaz, tome tento, você é rei. Não, deixa comigo que eu vou pegar essa terra para você. Os irmãos lembram o que é que Jezabel faz? Ela não chega lá e diz assim: ó, sai daqui e tal, a polícia chutando o cara. Não, não é assim. Ela compra, digamos assim, falsas testemunhas para que levantasse uma acusação contra ele de que ele havia profanado o nome do Senhor, para que ele fosse apedrejado. E aí vão lá as pessoas testemunharem falsamente contra Nabote e ele é apedrejado. É preciso que haja uma aparência de legalidade no negócio. Não é chegar simplesmente arbitrariamente, a polícia chutando tudo, e não, eu vou tomar porque eu sou Estado. Não é assim, não. Primeiro você cria uma aparência de legalidade antes de praticar a ação. As Escrituras, no entanto, mostram que não há nada que fica oculto por muito tempo, que a luz ela revela as trevas, e depois a gente sabe qual foi o fim que Jezabel teve. Mas vejam, foi preciso que ela desse uma aparência de legalidade à ação dela. Pronto, agora que Nabote está morto, agora sim Acabe poderia tomar as terras dele. Então uma pessoa pode ficar pobre ou também por uma calamidade, como foi o caso lá com José, os 7 anos de seca que toda a terra experimentou. Então são, digamos assim, forças que estão além do indivíduo. Ele não pode contra aquilo, tá? E algo muito interessante também da gente pensar, ainda falando sobre a questão da injustiça, teríamos aqui muita coisa para falar, mas eu quero mencionar apenas uma. Geralmente quando a gente pensa, por exemplo, em Sodoma, a gente só vem à nossa mente a questão da imoralidade, né? Mas se a gente for lá para o livro de Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, a gente vai ver que a imoralidade era apenas um dos problemas de Sodoma. Não foi a única razão pela qual ela foi destruída. Nessa altura, Deus está comparando Israel a Sodoma. E ele vai chamar Sodoma de tua irmã. Ele vai dizer: olha, a tua irmã foi destruída porque ela tinha fartura, mas ela não compartilhava com o pobre e com o necessitado. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Então, a imoralidade era apenas um problema de Sodoma. A questão da injustiça com relação ao pobre, a opressão também era um outro problema. Tá? Então uma pessoa pode ficar pobre, pode perder tudo, simplesmente porque o Estado chegou e confiscou, como é muito comum acontecer em governos
em que o Estado ele é muito grande, ele é muito gigante e tem a primazia para fazer o que quiser com a sua população, né? Então, por exemplo, lá no século passado, a Ucrânia, que hoje vive um impasse muito grande junto com a Rússia, ela sofreu uma das piores crises humanitárias do mundo de todos os tempos, né? Salvo engano, mais de 50 milhões de mortos, 100, não sei precisar agora, um massacre conhecido como Holodomor, né? Perpetrado pelo governo comunista, que simplesmente matava as pessoas. Irmãos, existem maneiras cruéis de matar alguém, certo? Existem, mas é mais digno fuzilar uma pessoa, mais digno, estou sendo hiperbólico aqui, tá, irmãos, pelo amor de Deus, do que deixar uma pessoa morrer de fome. É mais cruel deixar uma pessoa morrer de fome, e foi o que aconteceu em Holodomor, na região da Ucrânia, onde o governo ele confiscava o arroz, ele confiscava o milho, o trigo da população e simplesmente deixava as pessoas morrerem de fome. E foi ali onde o comunismo mais matou gente em toda a sua história. Por quê, irmãos? Porque eu diria que o princípio, né, o princípio básico aí não é simplesmente que é um negócio que dá errado, é um negócio que é essencialmente errado, né, está na sua natureza. Tudo para o Estado, nada fora do Estado. Então esse é um princípio muito perigoso. Onde quer que nós vejamos isso, seja qual for o tipo de governo, é algo que a gente deve ficar com as orelhas em pé, porque certamente o que vem não vai ser bom. Provérbios 14, 31, já estamos partindo aqui para o final. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas dá-lhe honra quem se compadece do necessitado. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram, o Senhor faz tanto um quanto o outro. O rico e o pobre se encontram, o Senhor faz tanto um quanto o outro. E como é que nós podemos, irmãos, para finalizarmos aqui, me deem 2 minutos mais, para ajudar o pobre? Bem, esse também é uma questão muito complexa. É uma questão muito complexa. Existe um livro, eu até trouxe ele aqui só apenas para mostrar, chamado A Pobreza das Nações. Certamente esse título está parodiando o clássico lá do Adam Smith, né, A Riqueza das Nações. Mas um economista e um teólogo se uniram para apresentar uma resposta, né, bíblica a esse assunto, publicado pela editora Vida Nova. Wayne Grudem, um teólogo batista, e Barry Asmus, um economista, também crente, mas enfim. E onde eles vão dizer basicamente que existem condições e coisas que uma nação pode fazer para sair da pobreza. O que é que define uma nação pobre? Ou o que é que define a riqueza de uma nação? A sua renda per capita, ou seja, por cabeça, e o seu produto interno bruto. Então são os dois fatores que definem, ou que escalonam, ou que ranqueiam as nações entre ricos e pobres. Mas enfim, existem condições e capitais, aquilo que Royal Kuiper vai chamar de capitais morais. Existem fatores culturais que podem fazer com que uma nação ela seja mais próspera que a outra, evidentemente. Não é só a questão econômica per si, mas fatores culturais e, sobretudo, os fatores espirituais também. É sabido que os países de origem protestante, especialmente aqueles que seguiram uma linha calvinista, eles foram os países que mais prosperaram em termos materiais, por conta exatamente, meus irmãos, digamos, a filosofia cristã no tocante ao dinheiro, né? A filosofia cristã do dinheiro. Eu estava lendo ainda esses dias um livro chamado O Pensamento Econômico e Social de Calvino, de André Biellet, um estudioso francês,
Enfim, é um compêndio assim, monumental sobre o que Calvino de fato pensava, e toda a citação desse livro é tudo em fonte primária, tudo do próprio Calvino, onde o autor ele vai fazer um estudo. Mas existem questões muito complexas, especialmente naquilo que o próprio Calvino viveu ali em Genebra, né? E lá ele vai, por exemplo, mostrar, né, com testemunhos da época, no tocante à ajuda aos pobres, que Calvino tem uma situação em que Calvino é descrito, uma situação de uma ajuda humanitária que precisou ser feita, e Calvino, ele escreve exatamente assim, que Calvino subia e descia as escadas de 3 em 3 degraus para pegar mantimento lá em cima e descer para montar a cesta básica e tudo mais, para ajudar pessoas que estavam em situação de uma pobreza assim muito iminente não, uma pobreza muito que já havia chegado de fato, né? Então, a primeira coisa, segundo aqui o livro de Provérbios, seria que nós devemos olhar para o necessitado, considerando ele como uma pessoa feita à imagem de Deus, uma pessoa que merece a consideração. Provérbios 14, 21. O que despreza o próximo peca, mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. A gente vê em toda a Escritura, né, que Deus ele se preocupa muito com o pobre e com o necessitado. E todos aqueles que exploram o pobre e o necessitado são pessoas que se veem lutando contra Deus. Também Provérbios capítulo 22, versículos 22 e 23. Não roubes o pobre porque é pobre, nem oprimas o oprimido no tribunal, porque o Senhor lhes defenderá a causa em juízo e tirará a vida dos que os roubam. Vejam, meus irmãos, que alerta tremendo esse aqui do livro de Provérbios. Não roubes o pobre porque é pobre, nem oprimas o oprimido no tribunal, porque o Senhor lhes defenderá a causa em juízo e tirará a vida dos que os roubam. Não há, meus irmãos, coisa que mexa mais com a gente do que quando nós testemunhamos casos de injustiça, sobretudo porque aquela pessoa que está sofrendo a injustiça é uma pessoa sem recursos. Eu acredito que toda pessoa, crente ou não, que tem um mínimo de bom senso, um mínimo de humanidade, vai se revoltar com casos assim, e ainda mais nós que somos crentes e que temos a Escritura diante de nós e os inúmeros alertas que a Escritura faz acerca disso. Nós, como cristãos, deveríamos garantir que as leis sejam escritas e cumpridas de maneira justa. Provérbios 29, 7. O justo toma conhecimento da causa dos pobres, mas o ímpio a ignora por completo. Provérbios 28, 3. O pobre que oprime os pobres, olha só, é como a chuva que não deixa trigo nenhum. O pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que não deixa trigo nenhum. É curioso, os irmãos já observaram nesses casos aí em que há celeumas sociais, tipo manifestações e tal. O cara vai protestar contra a falta de pão. Aí Ortega y Gasset vai dizer que não raro as pessoas costumam protestar contra a falta de pão quebrando padarias. Ou seja, são ações absolutamente irracionais. E quando a gente vê que é o pobre oprimindo o próprio pobre, aí é que o negócio é mais incompreensível, né? É muito mais incompreensível. Provérbios 28:3. 28:3 eu já li, né? Provérbios 31, 9. Abre tua boca, julga com retidão e fazes justiça aos pobres e necessitados. E por último, Provérbios 29, 14. Se o rei julgar os pobres com equidade, seu trono será
estabelecido para sempre. Para concluir, essas são declarações muito solenes, né, que nós vimos aqui, mas no tocante à igreja, a gente vê quando Paulo ele vai instruir, lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, é sempre do mais próximo para o mais longe. Não é à toa que a palavra próximo é próximo. Então, se eu tiver uma necessidade dentro de casa, em vez de eu ajudar os que estão mais próximos de mim para ajudar quem está mais longe, eu estou pecando, claramente pecando. Então, não é à toa que a palavra próximo se chama próximo, tá? Então, quem é que tem obrigação de atender aos pobres, a família daquele pobre? É que tem uma obrigação primária. Sendo ela incapaz de fazê-lo, aí é que o negócio vai subindo a escala. Por quê? Qual é o princípio de Paulo? Isso vai fazer com que a igreja ela possa atender, como Paulo vai dizer lá, as viúvas verdadeiramente viúvas, aquelas que estão completamente desamparadas, os órfãos completamente desamparados, tá? Aí sim a igreja vai poder atuar. Mas Provérbios 21:13, quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então esse é o último alerta aqui do livro de Provérbios, teria muito mais, mas grosso modo é isso. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido, né? Então, basicamente são essas, meus irmãos, as lições que nós podemos tirar do livro de Provérbios. Já são 12:09 no meu relógio. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, colocação?